A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e este canal tem o objetivo de ensinar e pregar, espalhar a palavra de Deus. Se você não é inscrito em nosso canal e deseja inscrever-se, não hesite, Inscreva-se, acione também o sininho das notificações para que o YouTube te notifique sempre que for postado um vídeo aqui no canal. Geralmente nós postamos 2 vídeos aqui no canal por semana para abençoar a sua vida. É muito importante também que você assista o vídeo até o final e deixe também o seu like, que isso nos ajuda muito, isso fortalece o canal, porque o YouTube vai identificar que o conteúdo é relevante e vai indicar o canal para outras pessoas. E também, se você desejar, também pode compartilhar este canal nas suas redes sociais, e com seus amigos, irmãos da igreja, também de outras religiões que não sejam evangélicos. Este canal ele não é exclusivo para evangélicos, Este canal ele é voltado para a pregação da palavra de Deus, para o ensino da palavra de Deus, e a palavra de Deus faz bem para todos. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical, das revistas da CPAD. Nós estamos estudando, nesse primeiro trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, a lição de número 8, que tem por título Comprometidos com a Palavra de Deus. Mas tudo isso após a nossa vinheta. Hoje nós vamos estar meditando nesse tema tão importante, que é comprometidos com a Palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição diz: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. A verdade prática diz: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Que verdade prática muito bem elaborada, A leitura bíblica em classe, você pode pausar o vídeo, e fazer a leitura, e depois você continua assistindo a lição. Está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19, e também na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 21 e 22. A lição, ela tem 3 pontos principais: a autoridade da Bíblia, o ponto número 1, o número 2, zelo pela doutrina, e número 3, cuidado quanto aos modismos. Então nós vamos estudar esta tão rica e importante lição para os dias atuais. Então, no tópico de número 1, diz autoridade da Bíblia. Antes de mais nada, nós queremos enfatizar que nós pentecostais genuínos, nós primamos pela autoridade da Bíblia.
A Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível e que não contém erros. A Bíblia, ela é a autoridade máxima. Nós cremos, como pentecostais, na atualidade dos dons espirituais, nas mensagens através de dons espirituais, porém, nunca acima da Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima. Os reformadores, em seus 5 solas, eles criaram um sola que é a sola escritura, ou seja, somente as escrituras. O que significa isso? Significa que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Só a Escritura é a nossa regra de fé e prática. É por meio das Escrituras que nós conhecemos a Deus e entendemos a sua vontade. Os fundamentos das Assembleias de Deus, o maior fundamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus é a autoridade única da Bíblia. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte: a fé é a nossa única regra, a Bíblia, melhor dizendo, é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Ou seja, nós cremos que as Escrituras, a inspiração bíblica, a inspiração divina da Escritura encerrou-se e ninguém mais pode escrever Bíblia, Não se atualiza a Bíblia, não aumenta e nem diminui aquilo que já está fixado. Então, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E nós aprendemos que nós entendemos que o cânon ele já está fechado, o cânon sagrado, O cânon é a regra, assim, em linhas bem gerais, a regra que mostra quais livros da Bíblia foram inspirados e quais não foram. Foi um processo longo, de muitos anos, para se fixar os livros inspirados do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Então nós cremos que o cânon está fechado. Deus, ele continua falando com o seu povo, através de dons espirituais, mas principalmente o meio, o veículo principal que Deus usa para falar com o ser humano é a Escritura, é a palavra de Deus. Então, esse primeiro ponto, nós aprendemos que a Bíblia ela tem toda a autoridade sobre todo o assunto, seja teológico, seja espiritual, seja emocional, material. A Bíblia ela está acima de tudo. A Bíblia está acima das supostas revelações, de alguns falsos profetas que aparecem aí, Hoje nós estamos vendo muitos os profetas das lives, profetizando uma profecia após a outra, e não estamos aqui para criticar, mas estamos aqui para ressaltar que a Escritura ela está acima de qualquer tipo de profecia, qualquer tipo de dom, qualquer tipo de revelação. A Bíblia está acima de tudo isso. O ponto 2 tem por título Zelo pela doutrina. O que é doutrina? Doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino.
instrução. Então, doutrina é ensino, instrução. Nós aprendemos que a palavra doutrina, ela pode também ser aplicada a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos, né? O que são os credos? O que são as confissões de fé? Os credos, né, e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito. E qual é esse propósito? Interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Ou seja, cada igreja tem o seu credo. As Assembleias de Deus têm o seu credo, né, que mostra aquilo que a igreja crê, né? O corpo de doutrina da igreja, Assembleia de Deus, está no seu credo e também na sua confissão de fé. Então, tudo que as Assembleias de Deus creem está no credo e na confissão de fé, que são documentos eclesiásticos, né, que sintetizam o ensino e a crença de determinada igreja. Cada igreja tem o seu credo e a sua confissão de fé, né? Então, esse ponto nós aprendemos sobre a doutrina, o zelo pela doutrina, né? E a Assembleia de Deus, ela tem zelado pelo ensino, né? Nós só precisamos fazer uma distinção, uma ressalva, né, sobre doutrina e sobre usos e costumes. A Assembleia de Deus, ela tem as suas doutrinas bíblicas baseadas na Bíblia e tem os seus usos e costumes. Os irmãos mais antigos, os pastores mais antigos, por supervalorizar, né, de boa vontade, vale ressaltar aqui, de boa vontade, supervalorizar os usos e costumes, né, às vezes misturavam um pouco, né, do que é doutrina e do que são usos e costumes. Doutrina é instrução. Nós temos na Assembleia de Deus o ensino das doutrinas básicas da Bíblia: doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina do pecado, né, doutrina da igreja, doutrina das últimas coisas. Então, são estudos sistematizados, estudos bíblicos, né, instrução bíblica, sistematizados para uma melhor compreensão. Então, isso é doutrina. Usos e costumes, né, são informações que a igreja assumiu, né, são posturas que a igreja assumiu para o bom andamento da obra de Deus. Não podemos confundir isso, tá bom? Então, esse segundo ponto, nós falamos sobre zelo pela doutrina. Doutrina, não se esqueça, é instrução, ensino. E o tópico 3, para a gente encerrar, cuidado quanto aos modismos, né? No meio pentecostal, nós precisamos reconhecer isso, né? E principalmente no meio neopentecostal, sempre surgiram modismos. O que são modismos, né? Essa palavra traduz a ideia de moda, né? De moda. São modismos que vêm aparecendo ao longo, né, da trajetória pentecostal. São os ventos de doutrina que vêm e se vão, segundo Efésios 4:14, né? Os ventos de doutrina. Nós podemos nos lembrar, né, do modismo dos dentes de ouro, né, que apareceram há um tempo atrás, né, os modismos do dente de ouro, o modismo do caicai, né? Muitos pastores, pregadores, tinham a prática, né, de
nos seus cultos as pessoas caírem, né? Uns passavam paletó, outros assopravam sobre as pessoas caíam, né? Quem não se lembra da unção do riso, muito em voga nos Estados Unidos há uns anos atrás. Então isso são modismos, né? A febre dos anjos, né? Tem anjo aqui, tem anjo lá, é anjo que fala, anjo que entrega mensagem, anjo que cura, anjo que está na porta da igreja, anjo que... Então foram épocas em que surgiram esses modismos, né? Então isso na verdade prejudicial à igreja, porque fere as doutrinas básicas e fundamentais da Bíblia. E para que esses modismos, né, não apareçam, a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele dá um conselho, né, para o jovem Timóteo. Ele dá um conselho para que Timóteo se apresentasse como um obreiro aprovado, né? Aprovado aqui significa estar disponível, né? É uma pessoa testada. Ele foi testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Então Paulo diz: apresenta a Deus como obreiro aprovado, um obreiro que não tem do que se envergonhar. Quando a gente fala obreiro aqui, né, de uma forma genérica, é aquele que faz a obra, né? Cooperador, diácono, evangelista, o pastor da igreja, as irmãs também que tem a sua função na igreja, né, que faz a obra de certa maneira, né, então deve se apresentar a Deus aprovado e que não tenha do que se envergonhar, que não tenha do que se envergonhar. E talvez o mais importante aqui no versículo, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar aqui, né, o termo grego significa cortar reto, né? É o termo grego ortotomel. Ortotomel é cortar reto, né? Traz a ideia de uma linha reta. É como se um médico, a destreza de um médico em usar o bisturi, né? Cortar no lugar certo, de maneira reta, né? A preocupação de Paulo aqui, quando ele diz maneja bem a palavra da verdade, é com o ensino correto das Escrituras, né? Por isso que ele diz: um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que ensina, que tem um ensino correto da palavra de Deus, um ensino genuíno da palavra de Deus. E isso é muito importante para a igreja. Então, esse ponto de número 2 é um alerta, né? Cuidado quanto aos modismos. Nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos no batismo no Espírito Santo, nos dons espirituais, principalmente o dom de profecia que Paulo manda buscar com tanto zelo. Porém, nós precisamos tomar muito cuidado com os modismos, né? Com aquilo que não tem base bíblica, tá bom? Tome muito cuidado com os modismos, seja cheio do Espírito Santo, mas sempre comprometido com a palavra de Deus. Nunca, nunca baseie sua fé em outra coisa. Baseie sua fé na palavra de Deus, nas santas Escrituras que não falham, que não erram e que não perdem a validade. Que Deus te abençoe. Espero que esta lição tenha sido uma bênção para a sua vida e até a próxima aula.